Graça e paz, igreja. Eu sou a Nath do Beto. E eu sou o Beto da Nath. E é com muito prazer que nós estamos aqui. É muito lindo, né, pastor? Por isso eu gosto de ficar aqui em cima vendo esse pessoal, né? É lindo demais ver isso, gente. Bem, eu quero começar me apresentando. Daqui a pouco o Beto vai, né? Eu prometo, amor, que eu vou te dar tempo para você falar. Então, gente, vocês já perceberam que eu sou importada do Ceará? Foi muito claro. Eu queria saber, Eric, o vídeo que eu mandei, tem como passar um videozinho de 1 minuto? Eu mandei para o Eric. Não? Eu mandei por e-mail. Se vocês conseguirem, depois vocês me falam, tá? Bem, eu sou Nathalie Pinheiro, tenho tido o trabalho, tenho tido a missão misturada com o meu trabalho, aproximadamente 3 meses somente. Há 2 anos atrás, nós tivemos a honra de estar aqui, falando para outros casais, contando a nossa história. Eu e o Beto, nós gostamos muito de casar, porém com a mesma pessoa. Então, nós casamos, divorciamos e casamos de novo. E há 2 anos atrás, nós tivemos o prazer de estar aqui contando a nossa história, compartilhando com alguns casais o milagre que nós vivemos, né? Porque nós casamos, depois de 4 anos de casados, eu engravidei. E com mais ou menos 2 meses de grávidas, nós divorciamos. O Beto ficou morando em Brasília, eu voltei para o Ceará. E ali eu comecei o meu processo do meu encontro com Deus. E dentro desse processo do meu encontro com Deus, o Senhor, de fato, mudou a minha história. Porque os documentos já estavam assinados, nós já estávamos verdadeiramente separados. Porém, eu tive uma grande surpresa, que no dia do parto do nosso primeiro filho, quando o Beto foi registrar o Caio, ele volta com um pedido de casamento. E a partir daquele dia, 45 dias depois, nós casamos de novo, recebemos a bênção do nosso pastor. E a partir daquele momento, nós entendemos que era tempo de semear. Semear aquilo que nós tínhamos tido como experiência e que estava nos autorizando, nos outorgando a falar para outras famílias. Que mesmo que os papéis tenham sido assinados, eu recebo muitos e-mails de pessoas dizendo, já dei entrada no papel, eu digo, amiga, papel não vale nada. Porque quando Deus diz sim, amém, pode ser território diferente, pode ser estado diferente, pode ser cultura diferente, Deus faz um rebuliço santo, traz de volta e restaura. E foi assim que aconteceu conosco. Durante mais ou menos 7 anos, eu tive a profissão mais difícil e mal remunerada que tinha, mãe e esposa. Isso é um hashtag, fica a dica para vocês homens, viu? Brincadeira, gente, o maior prazer da minha vida foi ter ficado 7 anos em função do meu marido e dos meus filhos. Nós temos 2 filhos, a Ana, com 5 anos, e o Caio, com 7. E quando nós tivemos nossos filhos, nós decidimos, em acordo, que eu não iria trabalhar fora de casa, iria trabalhar em casa, que eu descobri que trabalha muito mais. E há aproximadamente 4 meses, mais ou menos, o Senhor me despertou e me autorizou a começar esse projeto Trabalho versus Missão. E nas redes sociais a gente tem feito um trabalho com as mulheres para casais. É muito mais fácil para mim falar com mulheres, mas, para minha surpresa, alguns homens estão se chegando devagarzinho e pedindo, gente, meu salto emperrou aqui. Puxa aí, marido. Marido vem colocar o sapato da princesa. Vai lá, marido. Muito bem, meu bem. Obrigada. É isso aí, gente. Quem faz ao vivo é assim. Deixa eu puxar para cá. Então, e aí eu comecei nas redes sociais, eu lancei um projeto chamado Feliz para Sempre. Esse projeto, depois de acompanhar aproximadamente aí 300 casais, nós começamos a ministrar para famílias. Eu entendia que eram 6 pontos que traziam os casamentos à falência, 6 temas, e durante 6 semanas eu desenvolvi um projeto que traria transformação para um casamento que poderia estar em crise, à beira de uma crise ou caminhando para uma crise. E foi um sucesso. É um grande desafio para mim, porque eu criei um jogo, e nesse jogo a gente faz uma interação bem legal. Depois vocês podem estar me acompanhando nas redes sociais. E ali eu descobri
que eu estava fazendo a melhor coisa da minha vida, porque eu estava juntando a minha missão com o meu trabalho. E há mais ou menos uns... Os vídeos estão prontos? Você está com o vídeo da pasta de dente? Ok. Eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que eu tenho feito nas redes sociais, para que, se vocês tiverem interesse, estarem me seguindo e receberem videozinhos como esse. Vamos lá. Brincadeiras à parte, eu acredito que você riu demais quando viu essa imagem, mas eu quero chamar... Opa. Vamos lá? Se por acaso você conhece alguém que tem problemas com cheiros... Brincadeiras à parte, eu acredito que você riu demais quando viu essa imagem, mas eu quero chamar sua atenção para algo que tem levado os casamentos a esfriar, inclusive nos beijos, nos abraços, no sexo. Sabe o que é? Higiene pessoal. Muitas pessoas têm negligenciado nessa área e têm ficado com aqueles cheiros que, misericórdia, dá vontade de sair correndo. E essa minha dica para você hoje, ela é de fato transformadora, para que você dê beijos mais gostosos, faça sexo, seja muito feliz no seu casamento, cuide um pouco mais da sua higiene pessoal, né? E assim você vai fazer com que o clima fique muito mais gostoso e o casamento vai viver um novo tempo. Então essa é a minha dica para você, fica ligado e até o próximo vídeo. Tchau! Então é mais ou menos isso aí que eu tenho postado nas redes sociais, tenho falado de uma forma mais leve, de uma forma mais brincalhona, afinal de contas eu sou cearense, e todo cearense acha humor em todas as situações. E eu tenho postado alguns vídeos para ajudar, para que os casamentos vivam de fato essa abundância que Deus prometeu, né? Que nós teríamos uma vida abundante. E há mais ou menos alguns meses atrás, o pastor Josué nos convidou para estarmos aqui mais uma vez. Eu queria agradecer novamente pastor Josué e pastora Rose, que nos deu essa graça de estar aqui. Para nós é um privilégio, é com muito temor e tremor que nós subimos aqui para falar de um Deus tão lindo. E, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, porque quando nós somos convidados para falar de um Deus santo, de um Deus maravilhoso, e que a gente deseja gerar mudanças, né, impactos e mudanças, a gente fica, Deus, o que é que o Senhor quer falar? Que eu seja apenas um canal. E há 2 semanas atrás, eu estava dormindo e o Senhor me acordou às 3 horas da manhã. Deus tem um mistério comigo das 3 da manhã. E disse, começa a anotar, pega o seu telefone e começa a anotar o que eu quero falar para o meu povo. E quando Deus começou a entregar a palavra, eu disse, Deus, mas que palavra batida, Senhor. Todo mundo fala essa palavra. E Ele disse, calma, filha, não andeis ansiosas por coisa alguma. Respira, porque eu vou revelar uma nova palavra a respeito da minha palavra. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 3. Desculpa, gente, Eclesiastes 3. E nós vamos ler do verso 1 ao 8, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quando Deus me entregou essa palavra, eu disse, ok, Deus, todos nós sabemos que há um tempo. E é sobre esse tempo que eu queria conversar com vocês. Eu gosto muito, meu marido tem um hábito de todas as vezes que nós começamos a ministrar, embora nós estamos ministrando para casais,
eu queria que você fizesse o seguinte movimento. Todo mundo levanta a mão. Isso aqui é um holofote, então fecha o holofote. A maioria do nosso tempo no nosso casamento, a gente tem o hábito de fazer isso aqui, ó, vira para o seu cônjuge. A gente não faz isso? Ou seja, olhar com essa luminária sobre ele não é muito mais fácil, sobre ela, perceber os defeitos, o que ele está fazendo de errado, tudo que ele está aprontando, ou ela, não é mais fácil? Porém, o meu convite para você é o seguinte, vira esse holofote agora para você. Então, já que você está falando que você vai olhar para você, eu queria que, nesse momento, você, inclusive, afastasse um pouco a sua cadeira da sua esposa, porque eu quero falar com você, indivíduo. E todas as perguntas que eu vou fazer, eu gostaria que você respondesse como indivíduo. A primeira pergunta é, em que tempo você está? Você está no seu casamento num tempo de paz ou você está num tempo de guerra? Você está no tempo de chorar ou no tempo de rir? Que tempo você está no seu relacionamento? Isso é uma visão sua do que você está vivendo. Você está vivendo um tempo de semear ou você já está no tempo de colher? Quando Deus escuta as suas orações a respeito desse tempo, as suas orações são muito mais baseadas em gratidão ou em pedidos incessantes a respeito de mudanças? Eles passam para Deus uma dependência ou uma independência? A gente tem vivido uma época, gente, incrível, onde os lugares que mais são atacados dentro dessa geração, de fato, nasce tudo no casamento. É incrível a quantidade de pais que têm gastado um absurdo de dinheiro investindo em tratamentos psicológicos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu queria levar vocês a uma reflexão, uma autorreflexão. A respeito dos filhos que estão abandonados, achei muito lindo quando o pastor Douglas pregou ontem falando sobre a nossa responsabilidade com os nossos filhos. Mas eu costumo dizer, e pelo que eu tenho entendido e acompanhado e estudado sobre esse assunto, as mudanças nos filhos não acontecem se não há mudança no casamento. E a mudança no casamento não acontece se não há mudança no indivíduo. Por isso que eu pedi que vocês ficassem, nesse momento, separados como um indivíduo. As mudanças precisam acontecer em nós. E, falando sobre esse tempo, eu queria saber o seguinte, a palavra de Deus diz que a paz que excede todo entendimento precisa ser o árbitro da nossa casa e precisa ser o ambiente da nossa casa. Essa paz tem estado na sua casa? Ela tem achado lugar para estar na sua casa? Ou você, de fato, está num tempo de guerra? E estar aqui não é apenas um final de semana. Estar aqui está baseado num propósito que Deus tem. Em várias igrejas que eu tenho ido, eu tenho visto tantas mulheres sozinhas. Os maridos não vão, os filhos não vão. E elas oram, fazem campanha, jejum, pedem a Deus. E nada acontece. Continuam 1 ano, 2 anos, e continuam orando, e continuam orando. E às vezes cansam de tanto orar, porque não veem as suas orações sendo respondidas. E aí eu queria que você fosse comigo lá no livro de Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao 3. Você tem tido o sentimento que as suas orações, elas estão tardando de serem respondidas? Vocês têm sentido que
Algumas vezes eu tinha esse sentimento, porque é interessante que o silêncio de Deus, ele gera na gente a inquietude, né? Às vezes maior do que um não. E nós mulheres nascemos com esse chamamento do Senhor, para sermos a intercessora do nosso lar, para sermos o pilar de oração. Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse chamado, nós temos uma característica muito forte, que é a ansiedade. Eu não sei vocês, mas eu oro e quero Jesus, 24 horas, o Senhor construiu o mundo, destrói o mundo, se o Senhor desejar. E quando Deus tarda, a gente tende a fraquejar a respeito das nossas respostas, ou se as respostas das nossas orações não são de acordo com as nossas expectativas. E aí eu queria ler com vocês em Tiago 4, 1, 3, que diz assim: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não veio disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Por que não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Olha que interessante, quando Deus fala para nós a respeito dessa passagem, ele diz assim: as guerras nascem das nossas cobiças. Que cobiças são essas? As guerras nascem dos nossos desejos de haver mudança. Mas sabe por que Deus fala que as nossas orações não são respondidas? Porque Deus diz que a gente pede mal. Porque a gente tem um pedido e uma oração muito egoísta. Sabe que oração é essa? Deus, muda meu marido. Deus, faz ele parar de beber. Deus, faz meu marido ir para a igreja. E eu estou falando isso porque eu fiz durante muito tempo essa oração. Deus, converte o meu marido. As minhas orações, elas eram sempre baseadas no holofote que estava virado para o lado. Ou seja, eram as minhas orações egoístas para o meu próprio deleite. E eu orava, e eu orava, e eu orava. E sabe qual era a sensação que eu tinha? Que quanto mais eu orava, pior ficava. Eu lembro que quando eu passei pelo processo do divórcio, quanto mais eu orava, mais o Beto namorava. Chegou uma fase que ele tinha 3 namoradas. Essa velha criatura, tá? Esse homem que está aqui é novo. E eu dizia assim: Deus, não é possível um negócio desse, não. Tanto que eu oro e esse homem mais namorado arranja. Não é possível. E Deus dizia para mim: está pedindo mal. Está pedindo errado. Vira o holofote para você. Peça por você. Quer mudar o mundo? Vai para dentro de casa e ama os teus. Madre Teresa de Calcutá nos ensinava isso. E eu não sei se você veio aqui, se você trouxe o seu marido ou a sua esposa aqui para que ela seja transformada ou mudada. Eu queria te dizer que se você veio aqui com essa intenção, você veio com a intenção errada. Você veio com a oração errada. E por isso as suas orações não estão sendo respondidas. E aí o Senhor diz assim: quer viver uma transformação no seu casamento? Quer viver um novo tempo? Quer entrar no tempo de desfrutar daquilo que de fato Deus tem no coração dele? Porque olha, gente, uma das coisas que mais me impacta hoje é entender a dimensão desse Deus e perceber que Ele sonhou com minha família. Um Deus que se assenta sobre o universo e descansa os pés na terra. Gente, vocês estão entendendo o tamanho desse Deus?
Um Deus que com uma mão Ele sustenta as águas do oceano. E sobre a outra Ele sustenta o pó da terra. Com os palmos Ele soma a dimensão do céu. Gente, vocês estão entendendo que tamanho é esse Deus? E a Bíblia diz que a minha família nasceu no coração dEle. A Bíblia diz que a sua família nasceu no coração dEle. A Bíblia diz que o projeto principal do Senhor na terra foram as nossas famílias. E você acha mesmo que a sua oração não está sendo respondida porque Deus não se importa? Não. Eu queria dizer que as suas orações não estão sendo respondidas porque não estão sendo feitas da forma certa. E aí, eu disse, ok, Deus, tudo bem. Obrigada pela, como diz na Ceará, uma lapada no ouvido, né? E nós entendemos. Todo mundo aqui entendeu? Por que as suas orações podem não estar sendo respondidas? Por que o desejo do seu coração de ter os seus filhos com você na presença do Senhor, de ter o seu marido sendo um intercessor também junto com você, de ter a sua casa servindo ao Senhor, por que ela não está sendo respondida? E aí, eu queria que vocês abrissem no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 24. Nós vamos falar a respeito de um homem que tinha na sua identidade usurpador. O homem que nasceu com um destino desgraçado, ou seja, sem a graça de Deus. Um homem que roubava, um homem que trapaceava, um homem que... Sabe aquele cara que pensa 24 horas por dia como tirar vantagem? De qualquer situação? Era Jacó. E Jacó trapaceou em casa. Ainda teve uma auxiliadora que não era idônea, que era a sua mãe. E aí eu disse, Deus, o que é que tem a ver, Senhor? O que é que tem a ver Jacó com essa história do tempo de Deus, com essa história de que a gente pediu e não recebeu? E eu queria ler com vocês do verso 24 a 32, que diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo que este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, que estava lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém lhe disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó, do nervo encolhido. Olha que coisa interessante. Quando Deus me entregou essa palavra, ele disse assim, filha, Jacó estava com suas duas mulheres, com um monte de gente caminhando ao encontro com seu irmão para ali tentar uma reconciliação. E a Bíblia nos relata em versículos antes que ele diz para as esposas e seus filhos e seus servos que eles precisavam sair de perto porque ele ia entrar num local e ele precisava estar só. E a palavra de Deus diz que ele entra naquele vale e naquele vale ele tem um encontro com Deus. E quando ele adentra naquele lugar, a palavra de Deus nos diz que ele entra e guerreia sozinho.
Agora, notem que ele entrou naquele lugar sozinho e ele não pediu para Deus mudar o irmão dele. Ele não pediu para Deus mudar a mulher dele. Ele não pediu para Deus mudar os filhos dele. O que foi que ele disse para Deus naquele lugar? Deus, muda a mim, que tenho como nome Jacó. Deus disse para ele, como te chamas? Deus não sabia? Sabia. Mas o que Deus queria era que ele reconhecesse quem ele era. A podridão que ele carregava dentro dele precisava ter nome e precisava ser escancarado diante de Deus. E aí, naquele momento, quando ele assume os erros que ele tem, sozinho, e não se esconde atrás de máscaras, Deus disse, ok, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. E o convite que Deus tem para nós nesses dias é, não venham para cá, para o 16º Congresso Nacional de Casais, para mudar o seu marido. Vá você para o vale e busque lá mudar a sua identidade. E quando você mudar a sua identidade, quando você for para esse lugar de autorresponsabilidade, virar o holofote para você e disser, Deus, muda a minha língua que é ferina. Muda a minha língua que é crítica. Muda o meu nome. Aí Deus vai mudar a sua identidade, a forma de você andar. Jacó saiu daquele lugar manquejando. Ele não andava mais da mesma forma. Jacó saiu daquele lugar com uma nova bênção do Senhor, que não parou nele. Então as nossas mudanças pessoais não vão parar em nós. Vai perpetuar por muitas descendências, mas quando ela de fato for individual, pessoal e intransferível. Aí, o Senhor diz que tudo ele vai endireitar. Depois que Jacó saiu desse vale, ele saiu manquejando, ele saiu com a nova identidade, e o que foi que aconteceu com ele? Ele se reconciliou com tudo ao seu redor. Quer que seu casamento mude? Mude você primeiro. Quer que os seus filhos se inspirem e sejam pacificadores? Seja você pacificadora. Quer que os seus filhos sejam homens de caráter? Seja você esse homem de caráter. Deus não quer saber como você chegou aqui nesse lugar. Aqui representa o Vale de Jaboque. Deus não quer saber. Mas Ele quer entender se você reconheceu quem você é. Ele quer chegar aqui e saber, filho, filha, qual é teu nome? Qual é o teu nome? Você veio aqui para ser mais um final de semana? Ou você de fato vai sair daqui com uma nova identidade? Ou você vai sair daqui com uma nova história e uma descendência definitivamente sendo abençoada? Até hoje, o nome de Jacó é recitado pelos judeus como um homem de caráter íntegro e inspirador. Daqui a alguns anos, as pessoas vão poder olhar para você, indivíduo, e falar isso a seu respeito? A palavra de Deus diz que quando nós começarmos a orar da forma correta, apresentando a Deus quem nós somos de verdade e pedindo a Ele, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu caráter. O Senhor, de fato, vai fazer os nossos lares serem os melhores lugares para se viver, para se morar, e vai ser como um porto seguro para os nossos filhos e para todas as pessoas que estão conosco convivendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, que unção poderosa que tem nesse lugar. Que unção poderosa. Desde o primeiro dia que a gente está aqui, eu e a Nath, a gente faz questão de estar aqui acompanhando o congresso todo, recebendo aqui da parte do Senhor a nossa porção. Esse ministério aqui é um ministério
santo, respeitado, levantado por Deus, pastor Josué, pastora Rose, toda a sua descendência, filhos, netos, bisnetos, família bendita do Senhor, ministério de 30 anos. 30 anos, não são 30 dias nem 30 meses, pregando a palavra de Deus, abençoando vidas, abençoando famílias. Que unção poderosa nesse lugar. Eu sinto, gente, eu sinto o céu aberto nesse lugar. Eu sinto o céu aberto nesse lugar. E sem nenhuma pretensão, eu posso dizer para vocês que o Senhor me falou que vai mudar histórias nesse lugar. O Senhor me falou que vidas serão transformadas nesse lugar. E é por isso que eu entro exatamente na hora da mensagem da mudança de Jacó. Jacó para Israel. Jacó para Israel. O seu nome vai ser mudado, a sua história vai ser mudada, a sua família vai ser transformada nesse lugar. E é no nome de Jesus que eu falo isso, é no poder do Espírito Santo de Deus que eu falo isso. Todos os pastores que passaram por aqui, desde a abertura com o pastor Josimar, depois pastor Josué, depois Douglas, que eu não, pastor, eu amo ouvir o Douglas pregar, amo ouvir o Douglas pregar. Acho muito lindo, né? E fico vendo o fruto da semente desse casal. O poder da semente. Quais são as sementes que vocês estão plantando? Que nós estamos plantando. A semente pode ser escolhida. O fruto vai ser consequência dessa decisão. Você não pode plantar banana e esperar morango. Você não pode plantar abacaxi e esperar mamão. Eu costumo dizer que o sucesso, tanto na família como também no mundo dos negócios, não é golpe de sorte. Existe um padrão a ser seguido, existem princípios a serem obedecidos. E nessa manhã, nesse momento, o nosso convite vai ser para você olhar para dentro de você, como a Nath falou. Eu falo isso constantemente, vira o holofote para si, vira o holofote para si, deixa de cuidar da vida dos outros. Deixa de ficar se preocupando com o que a tua mulher está fazendo de errado. Olha para o teu umbigo, avalia a tua rotina, avalia os teus pensamentos, reavalia as tuas atitudes. Amém. Verifica o que é que tu pode mudar na tua vida, e aí você vai ver o teu mundo ser transformado ao teu redor. É assim que funciona, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Nath, vai lá na outra escada ali. Olha o que é que aconteceu, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A Nath estava lá e eu aqui. 8 meses separados. A Nath grávida. E orando a Deus. Muda o Beto. Vai, Nath, ora aí. Aponta a mão para o lado de cá. Muda o Beto. 8 meses se passaram. Ela não comentou aqui na fala dela e por isso que eu estou lembrando esse detalhe. No dia que ela virou o holofote para ela, vira o holofote para ti. No dia que ela virou o holofote para ela e começou a olhar para os defeitos dela, para as falhas dela, para os erros dela, adivinha quanto tempo eu fui tocado pelo Espírito Santo lá em Brasília? 15 dias depois. 15 dias depois. Depois que ela fez essa oração. Obrigado, Nath. Pode descer. 15 dias depois dessa... Obrigado. Minha mulher é uma benção. É uma benção. Te amo. 15 dias depois, gente, o que é que aconteceu? Ela, quando inverteu o holofote, ela veio caminhando e veio aqui para o centro. O centro é Jesus. O centro é Jesus. 15 dias depois, o que é que aconteceu? O Espírito Santo começou a fazer o que com o Beto?
Vai, vai. Vai, vai. Vai. É aqui, ó. É aqui, ó. E aí o que foi que aconteceu? A gente se encontrou em Cristo. Quer ter um casamento transformado? Vem para Cristo. Vem para Cristo. E na hora que o primeiro vem, um dos dois, pelo amor de Deus, em todos os casamentos que estão aqui, pelo menos um dos dois não pode sair desse evento sem vir para esse lugar. Sabe por quê? Porque o ideal, né, seria, o mundo ideal, é que viessem os dois. E aí vocês se encontrassem aqui. Mas se vier um, o outro vem. Se vier um, o outro vem, porque o ser humano não suporta o peso, né? O peso e a presença e a força e o poder do Espírito Santo. Nosso corpo não suporta. Não resiste à presença do Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês, gente, que em 2010, quando eu vim para esse lugar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu cheguei nesse lugar, a minha vida foi transformada, o meu casamento foi transformado, a minha vida empresarial, profissional e financeira foi transformada, a minha descendência foi transformada. O plano é perfeito. O plano é perfeito. E Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado. Está consumado, está feito. Está feito. E o que a gente precisa, gente, é, pelos olhos da fé, ter essa convicção dentro do peito. É de mergulhar na palavra, é mergulhar no Evangelho sem negociar. Eu aprendi que a Bíblia, ela foi escrita para ser seguida e obedecida de capa a capa. É de capa a capa. O meu convite para você aqui nessa manhã é você mergulhar de cabeça. É mergulhar de cabeça. O Douglas disse aqui, tem gente que está com a água na canela e está fazendo festa. Achando, que maravilha, que maravilha. E está com a água no tornozelo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu vim para cá, eu tenho uma maneira de ser que é, se é para fazer, eu faço bem feito. Se é para fazer, eu faço bem feito. Se é para mergulhar, eu vou com tudo. Se é para empreender, não tem negócio de brincadeira. O jogo é bruto. Entendeu? Então, se é para fazer, faz bem feito. Se é para mergulhar na palavra e entregar a tua vida a Cristo, entrega sem ressalvas. Não tem ressalva. Se você quer viver o melhor da terra. Gente, eu vim aqui para falar para vocês do que eu estou vivendo, tá? Não é do que eu estou lendo ou aprendendo, eu vim aqui falar para vocês do que eu estou vivendo. E posso te dizer, de 2010 para cá, o que é que a gente tem vivido? Fiquei tão feliz, pastor, tão feliz. Naquela ministração do Senhor, eu estou falando aqueles 10 pontos aqui de uma família bem-sucedida. E eu ali agradecendo a Deus, falando obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Quem está do meu lado fica escutando, porque, gente, eu estou fazendo as 10. Estou fazendo as 10. E é o Beto que está fazendo, que estava aqui. O Beto aqui fazendo um monte de coisa errada. Longe de Cristo, fazendo um monte de coisa errada. Adulterando, farreando, dirigindo o carro embriagado. Fazendo um monte de coisa errada aqui. Então, na verdade, esse estilo de vida tem pouco a ver com nós mesmos, gente. Na verdade, por isso que João Batista falava, eu me esvazio, que eu diminua para que ele cresça. Para que ele cresça. Por isso que ele começou o ministério dele dizendo, arrependei-vos. Hoje é dia, hoje aqui, nesse dia, é dia de arrependimento. Dia de arrependimento, dia de arrependimento. Eu creio que você que está me escutando aqui nesse momento, você vai se arrepender, Deus vai falar com você, vai tocar o teu coração, e você vai se arrepender de algumas coisas que você tem feito.
E não interessa quais são, não interessa se é pequeno ou se é grande. Na verdade, o convite hoje é para a plenitude, é um mover de Deus para que a sua vida seja abundante e transbordante. Medida transbordante, gente, enche e transborda, é tudo. Não dá para transbordar, se você pegar um copo, se eu começar a encher de água aqui, esse copo, não dá para ele transbordar se ele não passar por toda a superfície do copo. Não dá, não dá. Como é que vai transbordar a água aqui, se eu for jogar essa água aqui, como é que vai transbordar se não passar por toda a superfície? Hoje é dia de limpeza. Hoje é dia de purificação, santificação, consagração. Hoje é dia da gente apresentar a Deus a nossa família, colocar nas mãos de Deus. O Douglas já ensinou aqui para a gente trazer os filhos no altar. E agora, na verdade, o que eu vou fazer é que você, daqui a pouco eu vou fazer isso, é que você traga a sua vida para o altar agora. Não é seu casamento e não é sua família. Jacó estava só. E eu tenho respeitado esse princípio. Eu digo para os meus filhos, primeiro lugar, relacionamento com Deus. Primeiro lugar, relacionamento com Deus. O vertical gera o horizontal. O vertical organiza o horizontal. Tudo que acontece aqui no horizontal, aqui na terra, primeiro acontece no mundo espiritual. Isso tudo aqui que está acontecendo já estava determinado. Já estava determinado. Você está aqui nesse final de semana, já estava determinado. Na verdade, depois só vai acontecendo o que já está determinado no mundo espiritual. Acontece primeiro lá. Então, se você não conecta lá, você fica patinando cá. Não conectou lá, onde está sendo tudo decidido, onde está sendo tudo deliberado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aí aqui embaixo você fica patinando. Patina, e corre para um lado e corre para o outro, e a alma angustiada, e na hora que você vem para cá, para o centro da vontade de Deus, que a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aqui existe paz, alegria e justiça. Paz, alegria e justiça. Gente, o que a gente tem vivido, eu e a Nath, como família, vocês não têm ideia. E eu creio que isso é para todos que creem. A Bíblia diz isso, é para todos que creem. Não é para o Beto, não é para o Josué, não é para o Douglas, não é para o pastor Josimar, não é só para o pastor Paulo Lima, não é só para pastor. Na verdade, a Bíblia diz o quê? É para todos aqueles que creem. Esse é o pré-requisito que precisa para mergulhar. É mergulhar. A fé é a convicção daquilo que você não vê. Se você está vendo, não é fé. É convicção. E quando foi em 2010, amigos, mergulhei com tudo. Com tudo. E aí eu comentei ontem na oficina o que eu estou vivendo lá em casa. Nossos filhos, o Caio tem 7 anos, a Ana tem 5. Eu e a Nath, agora em maio, a gente saiu de férias, foi para a Europa. E quando a gente estava lá, a babá ligou para a gente e falou assim, Beto, os meninos estão me pedindo para ir para a igreja. Aí eu, pega um Uber e leva. 7 e 5 anos. Quando o Douglas falou ontem, aí eu só fui lembrando do que eu estou vivendo dentro de casa. Vocês estão vendo? Acontece na casa do Douglas, acontece lá em casa e vai acontecer na sua. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu amigo, quando chegou na igreja, sabendo que eu estava viajando de férias, tomou um susto. Olhou para os meninos, viu o Caio e a Ana na igreja e sabia que eu estava em Londres. Aí pegou e falou para a babá. O que foi? Como é que vocês vieram? Não, a gente veio de Uber, os meninos pediram para vir para a igreja. É uma bênção, gente, é uma bênção. A minha filha, com 5 anos, eu declaro sobre a vida dela palavras de bênção, sobre a vida dos dois, né? Profetas do Senhor, que vocês são filhos amados, que vocês são abençoados. Toda hora que eles passam por mim, é abraço, beijo e palavra profética. Abraço, beijo e palavra profética.
Os dois estão sendo treinados para ser enviados. Os dois já estudam numa escola que é 100% inglês, que é para poder pregar no mundo todo. É 100% inglês, não tem português. Na verdade, meus filhos estão sendo alfabetizados em português em casa. A escola é uma escola americana e ligada à igreja batista. Porque lá tem aula de Bíblia. Lá tem momento de louvor. Lá, quando a família está passando por algum problema, o que é que acontece? O diretor da escola chama a criança para orar. Lá, com todo respeito, o MEC não bota a mão não lá. Para dizer o que é que tem que ser feito e o que é que tem que ser ensinado. Lá, quem bota a mão para dizer o que é que tem que ser ensinado é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que é de ponta a ponta? É de ponta a ponta. É de ponta a ponta. Posso falar com autoridade sobre esse tema? Tem gente que vai lendo a Bíblia, quando chega lá na parte do dízimo, aí... Opa, peraí, essa parte aqui, deixa eu dar um pulinho aqui. Aí vai lendo, chega no outro ponto, opa, isso aqui só pode ter uma mulher, opa, peraí, deixa eu dar um pulinho aqui. E vai negociando o que é que vai seguir, o que é que não vai, e se enche de justificativa para poder fazer a própria vontade. Meu amigo, você não foi chamado para fazer a sua vontade. Jesus deixa muito claro isso no ministério dele. Ele fala assim, eu vim para fazer a vontade do Pai aqui na terra. Você é filho amado, você é co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo, está escrito em Romanos. Vocês estão entendendo o que é isso? É muito poder, gente, muito poder. Você mergulhar e viver o evangelho aqui na terra. É o melhor da terra, você foi feito para isso, o seu propósito é esse, a sua identidade é essa. Então, por que existe, às vezes, tanta disfunção? Essa disfunção é a falta de alinhamento. Alinhamento com a sua identidade e com o seu propósito. Jesus começou o seu ministério também, assim como João Batista, dizendo o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos onde você está. Quero que você feche seus olhos. E quero que você, verdadeiramente, não se preocupe com absolutamente nada ou ninguém. Nesse momento. Não se preocupe nesse momento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus negócios, com seu trabalho. E nesse momento, eu quero que você olhe para dentro da sua alma, para dentro do seu coração, para dentro da sua mente. E quero que você comece a procurar o que precisa ser tirado. Quero que você comece a procurar o que, no mundo onde tudo fosse possível, o que é que você gostaria de retirar da tua vida. No mundo onde tudo é possível, o que é que você gostaria de tirar do teu coração? Pode ser uma mágoa, pode ser o peso de uma culpa, de alguma falha que você tenha cometido. Pode ser perdoar o teu pai, pode ser perdoar a tua mãe. Pode ser que nesse momento você queira perdoar você mesmo. E eu quero te incentivar que essa decisão
de abrir o teu coração e de retirar tudo que precisa ser retirado, vai mudar a tua história. Essa decisão de deixar o Espírito Santo de Deus passar pelo teu corpo todo hoje, é da ponta do pé ao último fio de cabelo. É o corpo todo, é o corpo todo, é o corpo todo. É a tua mente, é o teu coração, é a tua boca, são os teus pés, as tuas mãos. Apresenta, gente, apresenta diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Fala: Senhor Jesus, nessa área específica eu preciso da tua ajuda. Senhor Jesus, eu dependo de ti. Espírito Santo de Deus, cuida da minha vida, cuida do meu corpo, cuida da minha alma e cuida do meu espírito. Nessa manhã, eu decido, Espírito Santo de Deus, me alinhar completamente a ti. Em nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus, Pai. Faça sua oração, continue fazendo sua oração, continue falando com Cristo. Esse momento pode ser o momento mais importante da sua vida. Amém. Esse lugar é o lugar do Vale de Jaboque, aonde você vai viver o seu Peniel, ver Deus face a face. E o encontro com Deus é como se você estivesse sendo uma bicicleta, tendo um encontro com um caminhão. Esse encontro vai fazer com que você não seja a mesma pessoa. Esse encontro vai fazer com que você seja inspirador de muitos, onde você vai levar boas novas, porque essa medida transbordante exala esse bom perfume. Que nome você precisa trocar hoje? Deus te pergunta: qual é o teu nome? Que nome vai ser substituído por Israel? Esse momento é teu, e nesse lugar só tem você e Jesus. Enche, Pai, enche esse lugar, Pai, enche esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo, Aleluia. Receba o abraço do Espírito Santo. Aleluia. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. Começa a sentir a paz da presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixa ele invadir o teu ser. Traz a paz. Se esvazia diante dele, se esvazia na presença dele. Aleluias. Se esvazia, se esvazia, se esvazia. Menos de ti, menos de ti. Aleluias. Se esvazia para poder dar espaço dele entrar na tua vida. Glória a Deus. E se você nesse momento sentir no coração que chegou o tempo de guerrear com Jesus e dizer para Ele: Deus, eu não saio desse lugar enquanto o Senhor não me abençoar e mudar a minha identidade. Como ontem nós entregamos os nossos filhos no altar, eu quero te convidar que você levante no seu lugar e venha entregar no altar, nesse lugar, a sua identidade antiga e venha receber uma nova identidade de Israel.
A palavra de Deus diz que Jacó lutou contra o anjo. Provavelmente você pode travar uma luta aí na tua mente. Vou ou não vou? Preciso ou não preciso? Mas o Senhor disse que essa é a oportunidade, esse é o lugar. E vem viver uma transformação, não só na tua identidade, na tua vida. Mas a geração dos judeus foram transformadas até hoje por causa da decisão de um homem. A decisão de Jacó de entrar naquele lugar e ser transformado mudou não só a vida, a casa ou a história dele. Mudou gerações. Mudou gerações. Seja bem-vindo ao Vale de Jaboque. Deus está nesse lugar. É dia de ver o Senhor face a face. Quem puder e quiser, pode se ajoelhar. Quem puder e quiser, se ajoelha na presença do Senhor. Quem puder e quiser, se ajoelha na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que a grande transformação que houve na vida de Ana foi porque ela entrou na presença do Senhor sem máscaras. Ela disse: Deus, a minha alma está abatida e eu já não consigo orar. E ela apenas gemeu. Mas a palavra de Deus diz que ela gemia com a sua alma. E o Senhor nos convida a entregar a nossa alma, apresentar diante do Senhor os nossos gemidos. E a história de Ana foi transformada. Então não meça ao Senhor as suas dores, os seus desejos. Esse é o lugar. Enche, Espírito Santo de Deus, enche esse lugar. Pai, derrama a tua graça, Pai, o teu favor, a tua unção nesse lugar. Oh Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador. Aleluia. Aquele que trouxe ao nosso coração o consolo da falta de Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, Ele disse: vos darei o Consolador. Aquele que não vai deixar vocês órfãos, mas Ele vai ocupar no coração e na mente de vocês a minha ausência. E o Espírito Santo está sobre esse lugar dizendo: filho, você não é órfão. Eu tenho para você o melhor projeto do céu. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Pai, nesse momento eu quero apresentar, Pai, todas essas vidas diante de Ti, Pai. Eu creio, Pai, no Teu poder, eu creio no Teu milagre, Pai. Eu creio, Espírito Santo de Deus, na cura através da Tua vida, através do Teu sopro. Eu creio, Pai, na libertação, Pai, libertação de vícios. O Senhor me falou que nessa manhã ia libertar pessoas aqui de alguns vícios. Ei! O Senhor falou que vai libertar você de alguns vícios. Ei, pode ser qualquer vício, qualquer um. Pode ser vício na pornografia, pode ser vício no álcool, pode ser vício em drogas. Ele falou que vai libertar nessa manhã. Ei, abre o teu ouvido, abre o teu ouvido. Abre o teu ouvido espiritual. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de cura na tua alma. Não perde essa oportunidade. Não perde essa oportunidade. A tua história vai ser transformada. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Ei, no nome dele, cego foi curado. No nome dele, aleijado levantou e andou. No nome dele, mulheres que não podiam ter filhos, tiveram filhos. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, abre as comportas dos céus, Pai. Abre as comportas dos céus. E diante de Ti, Pai, em Cristo Jesus, pelo sangue
de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu profetizo, Pai, sobre essas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra, Pai. Sopra, Pai, o Teu Santo Espírito sobre cada vida aqui representada, Pai. Começa a limpar, começa a limpar. Começa a limpar. Tira as escamas dos olhos, Pai, em nome de Jesus. Tira as escamas dos olhos. Dá visão espiritual para o Teu povo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Desobstrui a nossa audição, Pai. Fala conosco, fala conosco. Nós queremos, Pai, continuar ouvindo a Tua voz. Traz uma unção poderosa, Pai, de arrependimento. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Abre a tua boca, começa a falar com Deus, começa a falar com Deus. Espírito Santo. Começa a falar com Deus. Aleluia. Fala com Ele, sem vergonha, sem culpa. Você não precisa ter vergonha diante do Pai. Oh, Espírito Santo, nessa manhã, Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha consolar os corações dessas mulheres que estão aqui nessa tarde, Senhor. Deus, todas as angústias, Senhor, sejam dissipadas e substituídas, sobrepujadas com amor, com fé e com esperança, Deus. Senhor, e se ela chegou aqui, Deus, desistindo de tudo, Senhor, uma nova porção seja derramada sobre a vida dela de fé, esperança e amor. Deus, se o coração dela está estéril, crendo que não há possibilidade da família dela ser transformada, Senhor, traz uma fertilidade no coração e na vida emocional dela, Deus, crendo que o Senhor vai transformar a história dela, Deus. Senhor, eu venho te pedir, Deus, que o mesmo milagre, Senhor, que alcançou a minha casa, Deus, traz, Senhor, esse milagre sobre essas famílias, Senhor. Opera, Senhor, e que eles sejam boca de Deus aqui na terra, Jesus. Um dia o Senhor inclinou os teus olhos e os teus ouvidos e alcançou, Deus, a tua graça sobre a minha casa, Senhor. Alcança, Senhor, esses lares, Deus, nesse lugar, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento. Traz amor, traz paixão sobre esses casais, Deus. O Senhor tem me feito sentir a dor dessas mulheres, Pai. Ajuda, Espírito Santo, essas mulheres a alcançar essa tua graça, Senhor. E faz, Senhor, essas famílias saírem daqui, Senhor, com um novo tempo sendo estabelecido nesses lares, Senhor. Oh, Jesus, Tu és o nome que está sobre todo nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a sair desse lugar, Senhor, com um novo nome. Nós não queremos o chamar mais Jacó, mas nós queremos ser chamado de Israel, nação eleita, escolhida e ungida por Deus, Senhor. Que cada minuto aqui nesse lugar, Senhor, vale a pena, porque o Senhor está conosco, Deus. Espírito Santo, contamos contigo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do céu, Senhor. Endireita as nossas veredas, Senhor, e confiamos a Ti tudo que nós vivemos nesse lugar. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus. Amém. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
Nós já estamos próximo do fim. Ninguém saia, porque esse momento é muito especial. Vamos estar de pé. Nós já estamos perto do fim. Ninguém sai, fecha a porta lá. Só se tiver uma necessidade extrema. Eu tenho uma notícia para vocês, assim, que me alegrou muito o coração ali. Demais, demais, demais. O Beto quer fazer uma oração por nós. E oração eu recebo sempre. Gente, esse casal e essa família. Ei. Esse casal tem trabalhado tanto, tem se dedicado tanto, tem orado tanto, 30 anos, abençoando famílias, cuidando de vidas. E eu senti no meu coração agora como gratidão a Deus pela vida deles, que nós todos aqui juntos, como igreja do Senhor, que a gente pudesse fazer uma oração pela família deles, pelo ministério deles, para que o Senhor continue capacitando, guardando, protegendo, promovendo. Eu quero que você abra sua boca nesse momento agora de oração e lance palavras positivas, proféticas, palavras proféticas sobre a vida dele, para que o ministério deles e de toda a família cresça mais e mais, que alcance nações, em nome de Jesus. Então, estende a tua mão para cá, abre a tua boca e profetiza sobre o ministério deles e sobre a vida deles, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu quero te apresentar, Pai, mais uma vez aqui o pastor Josué, pastora Rose, toda a sua família, Pai, sua descendência, mas principalmente, nesse momento, é uma oração pelo ministério deles, Pai. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Pai, um sopro do Espírito Santo, Pai. Vem com a tua provisão, vem com a tua proteção, Pai. Capacita, sustenta, promove, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, abre as comportas dos céus, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, traz mais parceiros para o ministério, Pai. Oh, abençoa, Pai, abençoa. Bênção sem medida transbordante, Pai, sobre esse ministério, em nome de Jesus. É no nome de Jesus, Pai. Nós ligamos essa oração aqui na terra, Pai. Nós concordamos com essas orações para que o ministério do pastor Josué cresça cada vez mais, 30, 60, 90, 100 por um, Pai. Que o ministério, amo família debaixo da graça, alcance todo o Brasil, Pai, e até os confins da terra. Eu faço essa oração, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus.